Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quinta-feira, começa agora. Retomada do julgamento da chapa Dilma Temer entra no terceiro dia com discussão sobre que provas serão aceitas para a análise dos ministros. Fora do tribunal, pressão sobre o Planalto aumenta. Pacientes de hospital em São Paulo recebem visitas ilustres. Pets que ajudam na recuperação de crianças podem virar ajuda constante nos hospitais municipais da capital paulista. Receita Federal libera a consulta do primeiro lote de restituição do imposto 2017. 1.600.000 contribuintes vão dividir mais de 3 bilhões de reais. No Dia dos Oceanos, as ameaças que o aquecimento global já traz para as regiões costeiras do Brasil. O Instituto Sou da Paz começa hoje nova campanha para entrega voluntária de armas. 70% de todos os homicídios no Brasil são causados por armas de fogo. Quinta-feira de eleições gerais no Reino Unido. A disputa entre conservadores e trabalhistas sobre o fantasma do terrorismo e os impactos da saída da União Europeia. Lá de saúde, crianças e animais, cachorros. Ansiosas, as crianças internadas no Hospital Darcy Vargas, na zona sul da capital paulista, esperam a visita de cachorros. Os bichos são trazidos por uma ONG que faz esse trabalho para ajudar na recuperação dos pequenos pacientes. Um projeto na Câmara de São Paulo quer ampliar esta iniciativa e propõe que pacientes internados em hospitais públicos municipais possam receber a visita dos animais de estimação. É a primeira vez que a Manu, labradora de 5 anos, vem a este hospital infantil. Logo grudou na Rebeca, que tem 8 anos e passa por sessões de quimioterapia. Eram beijos e lambidas sem fim. Rebeca, você é feita de açúcar, você é doce? Não, eu não sou doce. É que tem gente que gosta muito de mim, daí acha que eu sou doce. A Manu adorou você. Eu também gostei dela. Já o Fluffy só queria saber da Maria Eduarda. Tô sentindo bem animada com o cachorro aqui agora. A cada 15 dias é essa animação. Os chamados cães terapeutas chegam com a missão de tornar o ambiente hospitalar mais feliz. Faz com que amenize a doença e, efetivamente, até a perspectiva e o desejo de melhorar fica muito mais acentuado. Está em discussão na Câmara Municipal de São Paulo um projeto de lei que libera a entrada de pets em hospitais municipais da capital paulista. Cada hospital deve adotar normas e procedimentos específicos para a visita. O que a gente precisa apresentar são os protocolos de saúde e de comportamento para poder adentrar e estar com crianças oncológicas, crianças com pré e pós-cirurgia, tem crianças com problemas no rim, coração, assim, é uma infinidade de patologias. Esses animaizinhos, quando chegam em hospitais, eles ajudam a harmonizar uma série de substâncias responsáveis pelo bem-estar, como, por exemplo, a endorfina e a oxitocina. A gente tem devolutivas daqui do Darcy Vargas e também da Santa Casa, que é o dia que as crianças tomam menos medicação para dor. Thomas, você tem cachorrinho? Tenho. Qual é o nome dele? É Bobby. E aí você consegue matar a saudade da Babi com o Fluff, com os cachorrinhos que vêm aqui te visitar? Consigo. Eu sinto como se fosse a minha. Mais de 70% de todos os homicídios no Brasil em 2015 foram causados por armas de fogo. Para diminuir esse número, é necessário uma série de medidas, entre elas o desarmamento total da população. Hoje e amanhã, uma campanha do Instituto Sou da Paz, em parceria com a Prefeitura, espalhou postos para recolhimento de armas aqui na cidade de São Paulo. Este homem não quer se identificar, mas hoje ele entregou 3 armas neste posto da Guarda Metropolitana. O revólver, a pistola e a garrucha eram do pai dele, que morreu este ano. Entreguei 3 armas aqui, são 3 armas a menos que podem tirar uma vida. As armas foram inutilizadas, assim como as 550 mil entregues pela população desde que o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor em 2003. Muitos estudos nacionais e internacionais mostram que o Estatuto do Desarmamento, quando aprovado em 2003, conseguiu estancar uma ferida aberta de crescimento ano a ano dos homicídios no Brasil. Eles cresciam na ordem de 8% ao ano. Isso quer dizer que, de fato, nós conseguimos, com uma lei que controla armas de fogo, que estabeleceu uma política nacional de controle de armas de fogo, reduzir homicídios no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, em 2015 houve quase 60 mil homicídios no Brasil, o equivalente
equivalente a um desastre de avião por dia. E as armas de fogo foram a principal causa de morte. 7 em cada 10 dos casos analisados. A saída para a questão da segurança pública é uma saída desde a segurança pública e não de uma segurança privada. A gente não pode armar a população porque os bandidos estão armados. Isso a gente está fomentando uma guerra. O que a gente precisa é justamente um trabalho da polícia voltada para retirar essas armas da mão dos bandidos. Além deste posto na Zona Norte, outros 3 temporários funcionam na cidade entre hoje e amanhã. Mas é possível fazer a entrega de armas o ano todo. Os endereços estão no site do Instituto Sou da Paz. Segundo um estudo apresentado no Fórum Nacional da Violência, cada 1% a mais de armas circulando correspondem a 2% a mais de homicídios. Que é urgente a gente enfrentar essa questão dos homicídios no país. E isso diz sobre o nosso processo civilizatório. Que sociedade é essa? Como é que a gente está cuidando do futuro da nossa sociedade? A gente precisa realmente assumir a responsabilidade. Tem manifestação em São Paulo contra o corte de verbas no Hospital Universitário da Unifesp. A gente vai conversar ao vivo agora com a repórter Adriana Cimino, que acompanha e tem mais informações. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa manifestação começou há cerca de 1 hora. 1.000 pessoas, entre alunos, funcionários e professores do Hospital São Paulo, saíram do hospital e vieram em passeata até aqui a Assembleia Legislativa para conversar com alguns deputados. Vou conversar agora com o doutor José Roberto Ferraro, que é diretor superintendente do Hospital São Paulo. Doutor, por quais problemas vocês têm passado com esse corte de verbas? Problemas orçamentários graves. Nós temos responsabilidade com a saúde, não só do município, como do estado e do país, porque é um hospital de alta complexidade. Nós temos responsabilidade com o ensino e nós temos responsabilidade com pesquisa. O corte feito e proposto do REUF para nós impacta muito, muito. Na saúde, nós tivemos que diminuir leitos e atender só urgência e emergência no pronto-socorro. Com a educação, os alunos estão perdendo e as pesquisas estão paradas. Então, nós precisamos recompor urgentemente o nosso recurso. Ótimo, muito obrigada pelas informações. Olha só, em nota, o Ministério da Saúde diz que esse corte de cerca de 20 milhões de reais por causa do programa REUF, que é um programa de reestruturação dos hospitais universitários, ele foi feito porque o Hospital São Paulo também é um hospital filantrópico e por isso tem outras fontes de renda. Mas depois dessa reunião que vai haver aqui com os deputados, a Assembleia Legislativa vai enviar um documento direto para a Presidência da República para que toda essa situação do Hospital São Paulo seja revista, Aldo. Maravilha, Adriana. É isso que a gente espera, né? Que essa situação seja revista e que os pacientes sejam atendidos e esses estudantes aí sejam também respeitados nos direitos que eles têm. Obrigado pelas informações, Ana. Dia 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos. Há exatamente uma semana, os Estados Unidos, a segunda nação que mais polui no mundo, anunciou a saída do Acordo de Paris, um esforço conjunto que tenta conter as mudanças climáticas do planeta. Nesse clima, não dá para dizer que hoje se comemora essa data. A imensidão é tamanha que a ciência conhece pouco do que está nas profundezas do mar. O Museu Oceanográfico da USP guarda uma amostra das milhares de espécies que compõem a vida marinha. 70% da Terra são cobertos pelos oceanos. O Pacífico, maior e mais profundo deles, o Atlântico, que banha a costa brasileira, e o Índico, o menor dos 3. Essas nomenclaturas servem como uma divisão geográfica, porque, na verdade, toda essa água salgada está interligada e tem uma função primordial. Ele serve para regular o clima e, através disso, propiciar condições favoráveis para a existência de vida no nosso planeta. As maiores ameaças aos oceanos são as mudanças climáticas e a contaminação, principalmente nas regiões urbanizadas. Do Laboratório de Hidrodinâmica Costeira da USP é feito o monitoramento de Santa Catarina ao Rio de Janeiro, que prevê as ressacas. Elas aparecem nesta parte mais escura do mapa e acontecem quando o nível do mar aumenta por causa dos ventos associados a frentes frias. Um exemplo foi a que aconteceu no ano passado na cidade de Santos, litoral de São Paulo. Apesar de ser um fenômeno natural, a ressaca pode ser agravada com a construção desordenada em áreas costeiras e pela poluição. É simples, é só seguir as leis existentes que
o impacto da contaminação e poluição dos oceanos gerado nas regiões costeiras vai diminuir. Um aviso importante para quem quer ingressar no ensino superior. O prazo para se inscrever no ProUni para o segundo semestre de 2017 termina amanhã. São mais de 147 mil bolsas distribuídas em mais de 1.000 instituições particulares de todo o país. 67 mil delas, bolsas integrais. E cada pessoa pode se inscrever em até 2 cursos. A seleção é feita a partir dos resultados do Enem e da condição socioeconômica do estudante. O candidato pode visualizar as vagas disponíveis e fazer a inscrição na página do ProUni. Anote aí, é o www.siteprouni.mec.gov.br. O resultado da primeira chamada sai em 12 de junho. O Ministério Público do Ceará apura indícios de fraude no número de vítimas das enchentes que os municípios informaram para receber verbas federais. E a chuva continua a fazer estragos na região sul do país. Um temporal com forte ventania derrubou casas e provocou a morte de uma idosa essa madrugada no município gaúcho de Caxias do Sul. Tempestades também causaram prejuízos em outras cidades do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, os 2 estados mais atingidos. Em Erechim, no norte gaúcho e na região do Vale dos Sinos, temporais derrubaram postes de luz, árvores e telhados de casas e fábricas. Na região oeste, a BR-472 está interditada há 4 dias entre Itaqui e Uruguaiana. Dezenas de caminhões estão parados à espera de liberação. Em Santa Catarina, onde 24 mil pessoas estão fora de casa por causa das chuvas, parte da cidade de Rio do Sul continua debaixo d'água e moradores usam barcos para se locomover. Um trecho da BR-282 também está interditado há 3 dias por causa de barreiras e rachaduras na pista. A Câmara Municipal de São Paulo aprova o Estatuto do Pedestre. A intenção do projeto, que agora depende da assinatura do prefeito João Dória, é colocar o pedestre no foco da política de mobilidade do município. Entre outros itens, o projeto estabelece intervenções para melhoria da iluminação e piso das calçadas, aumento do tempo de travessia nos semáforos e criação de um sistema de informações estatísticas sobre mobilidade a pé, com dados sobre circulação, acidentes e atropelamentos, sinalização, travessias e situação dos pontos de ônibus. O Ministério Público apura indícios de fraude no número de vítimas das chuvas em Alagoas. A suspeita é que vários municípios inflaram os números para receber verbas federais. Em vez de mais de 30 mil desalojados no estado, como anunciado no início, o número de atingidos pela chuva é de cerca de 1.300, segundo a Defesa Civil. O governo do estado informou que vai devolver a verba federal recebida a mais por conta da informação errada passada pelas prefeituras. Já está disponível a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. Idosos, pessoas com necessidades especiais ou doença grave têm prioridade neste primeiro lote. E restituições residuais dos exercícios de 2008 até 2016 também serão pagos agora em junho. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet. É idg.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o telefone 146. O crédito bancário para mais de 1.600.000 contribuintes será feito no dia 16 de junho, totalizando mais de 3 bilhões de reais. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, o 3º dia da retomada do julgamento da chapa Dilma Temer em Brasília. E a quinta-feira de eleições gerais no Reino Unido. A disputa entre conservadores e trabalhistas sobre o fantasma do terrorismo e os impactos da saída da União Europeia. A gente volta já. Estamos de volta com as notícias de Brasília. A retomada do julgamento da ação contra a chapa Dilma Temer entra no 3º dia e deve ir até o sábado. Até agora a discussão é sobre que provas a corte aceitará analisar. Fora do tribunal, mais pressão sobre o Planalto. A fervura continua com a transferência do ex-assessor de Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, para o presídio da Papuda, em Brasília. Familiares do ex-deputado estariam pressionando para que ele faça uma delação premiada. O depoimento dele está marcado para amanhã. Novas imagens de um circuito interno de segurança mostram o ex-assessor com a mala de propina da JBS. Ele responde no mesmo inquérito de Michel Temer, acusado de corrupção passiva, organização criminosa e obstrução da justiça. E a relação do presidente com a JBS
teve novo capítulo. Michel Temer admitiu ter viajado num avião do empresário Joesley Batista no dia 12 de janeiro de 2011 para levar a família de São Paulo a Comandatuba. Eles retornaram a São Paulo no dia 14 usando o mesmo meio de transporte. Segundo a nota, o então vice-presidente não sabia a quem pertencia a aeronave e não fez pagamento pelo serviço. Antes, o Palácio do Planalto já havia dito que a aeronave usada na viagem não era de Joesley Batista, mas sim da FAB, a Força Aérea Brasileira. Registros do diário de bordo do avião de Joesley Batista foram entregues à Procuradoria-Geral da República para comprovar a viagem. O empresário da JBS ainda afirma que na época recebeu um telefonema do presidente para agradecer as flores colocadas na aeronave. A PGR investiga essa ligação. O assunto aumentou ainda mais o discurso da oposição, que lançou no Congresso uma frente parlamentar a favor das eleições diretas. O grupo é formado por parlamentares de 5 partidos: PSOL, PSB, PT, PDT e PCdoB. No Tribunal Superior Eleitoral, o relator do processo, o ministro Herman Benjamin, rejeitou os pedidos das defesas de Dilma Rousseff e Michel Temer e defendeu a manutenção das delações da Odebrecht e dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura no processo. A decisão ainda depende do voto dos outros ministros da Corte. O ponto alto foi a disfarçada troca de farpas entre o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, e o relator. Na disputa, os holofotes e a paternidade da ação. Esta ação só existe graças ao meu empenho. Modéstia às favas. Vossa Excelência hoje é relator e está brilhando aí na televisão no Brasil todo. Nesse caso, deve a esse seu amigo. Vossa Excelência sabe que eu prefiro o anonimato. Muito mais. Mas Vossa Excelência deve de um a seu juiz, amigo. um juiz mas o Brasil dedicado aos seus processos que não tem nenhum glamour. Eu só cumpri aquilo que foi deliberação do tribunal. Brincadeira à parte, ministro, Vossa Excelência só está brilhando, e o Brasil conhecendo o brilho de Vossa Excelência. Merecidamente. Merecido. Eu, como seu amigo, fico feliz de ter contribuído para isso. Porque o Brasil todo conhece. É mérito de Vossa Excelência. No mínimo digno de nota, né? Esse tipo de atitude do presidente da Corte. A gente vai agora para o noticiário internacional. Encontrados os destroços do avião militar que caiu em Mianmar. Também vamos falar do ex-diretor do FBI que depõe ao Senado norte-americano e pode complicar Donald Trump e as eleições britânicas. O dia de eleições gerais para os britânicos, em um contexto que envolve a saída da União Europeia, a insegurança com 3 ataques terroristas que deixaram um total de 35 mortos em 3 meses e questões-chave como imigração e educação, quase 47 milhões de pessoas se inscreveram para votar. Resta saber se eles vão realmente comparecer, já que a presença não é obrigatória. As eleições foram antecipadas em 3 anos pela primeira-ministra Theresa May, de olho em uma maioria ampla do Partido Conservador para negociar a saída do Reino Unido da União Europeia. May votou pela manhã e saiu sem conversar com a imprensa. O principal candidato da oposição, Jeremy Corbyn, do Partido Trabalhista, também já registrou o voto e espera surpreender com o apoio dos jovens. Uma pesquisa encomendada pelo jornal The Times apontou os conservadores com 42% das intenções de voto, contra 35% dos trabalhistas. Nos Estados Unidos, é grande a expectativa pelos desdobramentos do depoimento do ex-diretor do FBI, James Comey. As 7 páginas com as declarações levadas ao Senado relatam um encontro na Casa Branca, no dia 14 de fevereiro, em que o presidente norte-americano Donald Trump pede que Comey seja leal e abandone as investigações sobre a relação do ex-assessor de segurança, Mike Flynn, e autoridades russas. A audiência investiga uma possível interferência russa nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, que deram a vitória a Trump. Comey liderava as investigações quando foi demitido. Para os críticos, Trump obstruiu a justiça ao interferir nas investigações. Se isso for comprovado, ele pode até sofrer um impeachment. A Marinha de Mianmar anunciou ter encontrado no sul do país os destroços do avião militar que caiu ontem, com 122 pessoas a bordo. 9 navios da Marinha e 3 aviões da Força Aérea participam das buscas. Até agora, apenas 10 corpos foram resgatados. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Das notícias internacionais, direto para o esporte, com Cadu Cortez. Hoje falei bem devagar, Cadu. Bom dia. Tudo bem, Ana? Bom dia, boa tarde. Tudo bem, Aldo? Salve, Cadu, bem-vindo. Salve, vamos lá. A gente começa falando de basquete nessas últimas semanas, né? Tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E da NBA. Dessa vez não foi um massacre, o jogo 3, mas o resultado, vamos ver como é que foi.
Em um duelo de altíssimo nível nesta quarta-feira, os Cavaliers passaram à frente no placar do meio do jogo e conseguiram inverter o domínio do Golden State Warriors, mas os visitantes mostraram a sua força. Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green fizeram um total de 87 pontos, mas foi Kevin Durant, a grande polêmica contratação do Golden State na temporada, quem decidiu novamente. O ala foi o maior pontuador da equipe, com 31 pontos, além de 8 rebotes e 4 assistências. No jogo de ontem, Kyrie Irving e LeBron James tiveram um desempenho de alto nível, porém insuficiente para dar a primeira vitória ao time na série melhor de 7. Lembrando que quem vencer 4 jogos é o campeão. LeBron foi o cestinha da noite com 39 pontos. O último ponto do Cleveland foi quando o cronômetro ainda marcava 3 minutos e 9 segundos para o fim, 113 a 107. Depois disso, apagão e 11 pontos em sequência para os Warriors. Aí Durant apareceu, acertou uma bola de 3 pontos e decretou a virada do time da Califórnia, deixando a equipe muito perto do seu segundo troféu da Liga Americana de Basquete. Muito bem, o jogo 4 acontece nesta sexta-feira. A gente fala de tênis agora. Roland Garros vai chegando ao fim e os semifinalistas já estão definidos. Vamos ver. O britânico Andy Murray venceu o japonês Ken Nishikori e avançou às semifinais de Roland Garros. Depois de perder o primeiro set, onde o japonês fez uma apresentação impecável, Murray, que tomou inúmeras deixadas, reagiu, tirou a referência e a confiança do adversário com devoluções precisas e, ao final, decretou 3-1. Esse foi o 11º duelo entre eles e o britânico chegou à 9ª vitória sobre o japonês. Na semifinal, Murray vai enfrentar o suíço Stanislas Wawrinka, terceiro do mundo, que derrotou Marin Cilic, sem dar chances de respiro ao rival. Stan despachou o croata em 1 hora e 42 minutos de jogo. Esse foi o 14º duelo entre eles e Wawrinka marcou a 12ª vitória. O suíço, que até o momento não cedeu um único set aos seus adversários e que pelo 3º ano consecutivo chegou à penúltima fase da competição. Muito bem, já que a gente está falando de Roland Garros, só faço um registro aqui hoje, dia 8 de junho, há 20 anos, Gustavo Kuerten vencia pela primeira vez o Grand Slam francês Roland Garros, ele que foi tricampeão mundial, tricampeão em Roland Garros, 2000, depois 2001, hoje comemora-se esse primeiro título, foram 14 dias e pela primeira vez um brasileiro chegou tão longe assim. A gente teve Maria Esther Bueno, Thomas Koch e outros grandes tenistas, obviamente, mas o Guga foi o grande expoente, o grande nome do nosso tênis, infelizmente, até hoje muita coisa passou, muitos outros tenistas também, e a gente sempre acaba lembrando do que aconteceu lá atrás. Vale o nosso registro aqui, parabéns mais uma vez para o nosso querido Guga, Gustavo Kuerten. Hora dos gols da rodada, vamos balançar as redes. O Palmeiras perdeu mais uma para o Curitiba, gol de Matheus Galdesani, que colocou o Coxa em segundo lugar na tabela. Enquanto isso, o Palmeiras afunda na 16ª colocação. Atlético Mineiro e Avaí, a primeira vitória do Galo na competição saiu. 1-0 gol de Fred de quebra a saída da zona de rebaixamento. O Flamengo perdeu para o Sport na Ilha do Retiro. Muralha falhou feio no primeiro gol, marcado por Osvaldo. Tomás, cria da base carioca, marcou o segundo gol do Leão na vitória por 2-0. O Santos, dirigido por Elano, espantou a má fase e com o gol de Vitor Ferraz em falha do goleiro Elton Leite, venceu o Botafogo por 1-0 no Pacaembu. Jogo de 7 gols, Vasco e Corinthians em São Januário. Marquinhos, Gabriel e Jô fizeram 2-0 no primeiro tempo, mas a coisa mudou de figura e em 2 minutos, assim que a bola rolou no segundo tempo, Luiz Fabiano 2 vezes, 2-2. Tensão, no entanto, aos 12 minutos, Maicon fez o terceiro do Corinthians, depois de passe de Cleison aos 38 e aos 46, Cleiton deu números finais à partida, 5-2. O gasto é cheio de emoções. Hoje tem São Paulo e Vitória, alguns outros jogos complementando a rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, Cadu, até amanhã. Valeu, gente, até amanhã. Tchau, tchau. Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre o vazamento de fotos e vídeos íntimos na internet. Uma ótima tarde para você. A gente se vê aqui no mesmo horário amanhã. Tchau. Até lá.